Meus queridos amigos e amigas, hoje a gente vai falar de um tema que, é claro, interessa a todos, que é sobre o casamento, mas num sentido místico do casamento, para começar, para depois a gente ver qual que é o objetivo final e por que uma pessoa realmente casa. Por que Deus criou o mundo de uma maneira em que o homem precisa se juntar com uma mulher? Por que Deus criou um homem e uma mulher e não simplesmente só um homem ou só uma mulher ou apenas dois homens? Por que isso? Para começar a explicar, a gente vai se referir ao Rabino Akiva Tatz. E ele, em nome do Rav Moshe Shapira, ele começa falando de um assunto não apenas do macho e fêmea enquanto ser humanos, mas como o macho e a fêmea e o filho do macho e a fêmea enquanto a base de tudo que existe no mundo. Afinal, não é apenas no ser humano que existe macho e fêmea, existe nos animais, existem até nas plantas, existe nas ideias, existe no tempo, existe em absolutamente tudo o que existe o conceito de macho e de fêmea. O que é o macho e o que é a fêmea na mística judaica? Macho é, por definição, a intuição, a emoção inicial, a energia inicial. Fêmea é pegar essa mesma energia e emoção inicial que estaria para desaparecer com a rotina e com o tempo e trabalhar essa energia para criar alguma coisa concreta. E o que é o filho? O filho é quando, a partir desse trabalho árduo no meio da rotina e uma vez que a emoção já foi embora, fazer disso algo concreto e emotivo. Uma pessoa conseguiu, depois de muito trabalho, entrar na faculdade. E tem festas, e tem a festa do calouro, e festa na família, e tudo isso, e toda aquela empolgação inicial. Uma energia inicial. Só que depois, essa empolgação toda acaba, como tudo na vida, a empolgação inicial acaba. Como também a própria empolgação de um casamento. A parte da emoção inicial é a parte do macho da experiência faculdade. Depois, a pessoa não é mais tão motivada, mas ela precisa estudar muito, arduamente, e recriar dentro de si artificialmente aquela emoção para conseguir chegar no final e se formar nessa faculdade. Essa é a parte fêmea da faculdade. E se ela conseguir até o fim continuar retendo aquela motivação e empolgação inicial e ir bem na faculdade por causa disso, é uma pessoa que conseguiu ter os frutos dessa experiência chamada faculdade. O próprio casamento, existe a parte masculina e feminina nas duas partes, o homem e a mulher, como também existe na própria entidade casamento a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina do casamento é os primeiros encontros, a empolgação, o romance, às vezes podemos falar até a paixão. Tudo isso é o começo de um relacionamento. Os sonhos, as conversas, onde vamos morar, o que vamos construir, quantos filhos vamos ter, para onde vamos viajar. Só que existe um estudo científico que o romance e a paixão dentro de um casamento termina rapidamente. Quando dura é no máximo até 3 anos. Não existe paixão romântica que dure mais de 3 anos. Nunca existiu. O que fazer então? Precisamos entrar na parte feminina do casamento, que é, agora que não existe mais a paixão, que esfriou, o que fazer?
muitos desistem. Em muitos casos acabam se divorciando. Em outros não se divorciam, mas vivem juntos de uma maneira paralela até o fim da vida. Só que, como a gente sabe em matemática, as retas paralelas nunca se encontram de verdade. Para entrar na parte feminina, a gente precisa fazer essas retas agora se encontrarem, mas não com a empolgação inicial, a parte masculina do casamento, mas com o esforço, agora sim, com o esforço para se dar bem dentro de casa entre o homem e a mulher. Então, meus amigos, por que a taxa de divórcio está cada vez mais alta? Não é que a taxa de divórcio está cada vez mais alta. A taxa de divórcio está apenas refletindo a liberdade que as pessoas têm hoje em dia de poder se divorciar com mais facilidade. Mas a vontade do divórcio sempre existiu. Se a gente não consegue entrar no segundo turno do casamento, na parte onde agora, mesmo sem a empolgação inicial, eu preciso atingir um outro objetivo. Ora, se um casamento não tem um objetivo, é melhor que ele nem comece. Se o objetivo é apenas empolgação, é melhor nem começar esse casamento, porque ele é fadado ao fracasso. E qual tem que ser esse objetivo agora? Qual que é a parte feminina do casamento? Aquela que chega depois de 2, 3 anos. Deus criou o homem com um objetivo: se aproximar de Deus e se aproximar das qualidades divinas. Assim como Deus, ele é paciente, o ser humano precisa ser paciente. Assim como Deus é compreensível e entende todos os sentimentos da pessoa, assim ele criou a sua criatura, a sua imagem, como um homem que tem por vocação entender o mundo do próximo. E é para isso que a pessoa casa. Se você não sabe para que casa, não case. E se você quer saber por que uma pessoa casa, para entender o universo do outro e trabalhar para satisfazer as vontades reais do próximo. O homem em relação à sua mulher e a mulher em relação ao homem. Como fazer isso? Por que então um homem e uma mulher? Porque o homem e a mulher são, por definição, seres opostos, seres extremamente diferentes. O homem é a parte masculina, é a parte da emoção inicial. A mulher é a parte de tornar os sonhos realidade, de pegar energia e tornar realidade. Biologicamente, a contribuição do homem para a formação de um neném é absolutamente nula. Não há esforço algum, há apenas energia. É energia inicial no ato de amor. Enquanto que a mulher pega essa sementinha que sem ela ia morrer, esse pequeno esforço quase nulo do homem que sem ela ia morrer, e transforma isso em algo maravilhoso. O homem sozinho sem a mulher, ele vai semeando e semeando e nunca colhe. O homem, ele pode, se quiser, fazer filhos todos os dias, se tiver mulheres para transformar essas sementes numa realidade. A mulher, por outro lado, só consegue gerar um filho, talvez por ano ou a cada 2 anos, e ela trabalha muito para pegar essa energia que o homem tem de sobra, mas que só ela é capaz de transformar isso em realidade. Então ela vai engravidar, vai carregar, vai sentir as dores da gravidez e as dores do parto, e vai gerar uma criança. E mesmo depois de gerar, vai dar de mamar
e mesmo depois vai continuar a educação dentro de casa incessantemente, o homem, ele pode produzir bilhões de sementes numa vez. A mulher pega apenas uma, mas transforma isso em realidade. Talvez podemos fazer uma analogia com um fogão a gás, aquele que a gente aperta um botãozinho e sai muitas faísquinhas, muitas, mas sem girar a trava do gás, no caso a mulher, nunca teremos um fogo permanente. Então, a fase feminina do casamento que realmente vai tornar alguma coisa concreta, alguma coisa que não é apenas uma energia inicial, algo concreto que realmente vai trazer um ser humano para o mundo e uma família de verdade, é quando, uma vez já soltada essa energia, ela não existe mais, a compreensão. Agora não adianta mais amar o corpo do cônjuge, agora é a vez de amar a alma do outro. Para isso, uma palavra apenas: entenda quais são os sonhos do outro. De uma pessoa tão diferente, o que se passa em sua cabeça? Quando está triste, por quê? Valorize, entre no seu mundo, tenha empatia, entre no mundo do próximo. Entenda, a minha esposa não quer viajar para o mesmo lugar que eu. Não importa quem vai ganhar a discussão, importa que eu entenda o porquê ela quer viajar para outro lugar. A minha esposa não quer morar no mesmo apartamento que eu. Entenda os seus sonhos, vai a fundo, pergunte para ela. O seu marido, ele não quer ter tantos filhos como você. Em vez de entrar na discussão, o objetivo não é entrar na discussão, o objetivo é entrar no mundo dele. Quais são os sonhos dele? Por quê? Minha esposa não quer ser religiosa. Em vez de já bater de frente e chegar à conclusão de que ela não é uma pessoa boa, entenda quais são os sonhos dela, por que ela não quer, quais são as angústias. O objetivo é esse, é entender o outro, entrar no mundo do próximo. Isso significa entender e compreender a alma do próximo, as suas felicidades e as suas angústias, e esse é o segredo de um casamento. Primeiro, saiba por que casar. Depois que casar, saiba. Não é apenas a emoção. Se acabar a emoção inicial, não desista, isso é normal. Porque agora a gente vai entrar na segunda etapa do casamento, que é do esforço, onde começam a ter as diferenças reais e a gente transforma as diferenças em oportunidades para entender o próximo e atender os seus sentimentos. Obrigado e até a próxima.